Olá, você que nos assiste agora. Meu nome é Victor, como eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior, na introdução do contexto histórico da citropia. Hoje a gente vai estar passando aqui a primeira parte da entrevista que a gente fez com os dois professores, o professor Zemir e o professor Wagner. Então, fique com a gente aí. Qualquer dúvida em relação à citropia, pode estar deixando sua pergunta aqui nos comentários, que a gente vai estar respondendo ela no início dos próximos vídeos. Então, vamos acompanhar a entrevista aí. Até mais! I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Então, primeiramente, boa tarde. Adiantando aqui nosso grupo de Química Ambiental. A gente vai querer que vocês apresentem um pouco sobre o processo do desenvolvimento do projeto da citropia, que está sendo realizado ainda no campus Juína do IFMT. Queria que vocês se sentissem à vontade para falar como que foi o início do projeto, o primeiro contato com a primeira equipe, o que motivou a começar essa nova jornada aí do contexto trazido pelo suíço Ernst Gistner, e contar até o processo, até o início da prática, como que foi esses primeiros contatos aí. Beleza. Pra gente também é um prazer estar aqui dialogando com vocês, né? E lógico que vocês vão depois transmitir isso aí para outras pessoas. Sempre bom de estar ampliando conhecimento, né? E aprendendo também. Tá, então, o que acontece? Eu já tinha algumas iniciativas, né, de projetos de pesquisa dentro da bacia hidrográfica do Rio Perdido, para tentar encontrar saídas para problemas ambientais que ocorrem dentro da bacia, principalmente quanto à degradação dos solos, né? Os problemas relacionados ao uso inadequado, ao manejo inadequado do solo dentro da bacia. Então, o que acontece? Na busca de achar saídas, né, para que o produtor pudesse encontrar formas de recuperar suas áreas, é que a gente iniciou esses diversos, na verdade eram três projetos de pesquisa. E em uma dessas áreas, né, em um desses projetos, a gente usou a sintropia. A escolha da área, né, e a ideia de usar uma espécie de sistema agroflorestal para recuperar áreas de mata ciliar, áreas degradadas dentro dessa bacia hidrográfica do Rio Perdido, foi inicialmente trazer esse tema agrofloresta, né, para dentro dessa nossa discussão, foi de alunos do técnico em meio ambiente, né, o aluno Evandro, né, que procurou a gente junto com o Lucas Witzel, né? Então, os dois que eram alunos do curso técnico, eles já estavam no terceiro ano e queriam implantar uma agrofloresta em áreas de recuperação do Rio Perdido. E aí, com isso, a gente iniciou ali o processo de recuperação. De início, era um projeto sem financiamento, né, da CAPES, e depois ele se tornou um projeto financiado pela CAPES. Aí foi nesse contexto que a gente ampliou as parcerias e mudou alguns integrantes do projeto, porque os meninos saíram, né? Aí veio o Vitor, tá aqui, veio o Douglas Mar, né? E nesse mesmo embalo aí, o Wagner, que já é um parceiro de pesquisa meu já de muitos anos, a gente começou a trabalhar junto ali naquela área do IFMT. Ok. Eu queria que vocês explicassem um pouco o que é agricultura sintrópica e por que ela pode ser melhor do que a agricultura normal propriamente dita. E onde que ela poderia se encaixar aqui na nossa cidade, Juína? Fica à vontade, Ivan. Bom, primeiro é o seguinte, desculpa por eu estar atendendo aqui também no celular, porque eu estou em aula agora, na verdade, tá? E aí, só aproveitando que eu passei um trabalho aqui com os alunos, e aí, enquanto isso, a gente vai atendendo dos outros lados também, tá ok? Então, quando o Josemir falou com relação a a ideia que ele tinha de trabalhar com essa parte de recuperação dessa área, né, eu até falei, olha,
eu já trabalhei bastante com a parte de recuperação de áreas como um todo, né, de áreas em geral, porque teve durante um bom tempo da minha vida eu trabalhei com projetos de recuperação de áreas ambientais, né? Quando eu trabalhava, eu sou formado na área de piscicultura, né, que é a criação de peixes, e geralmente ligado à criação de peixes, a gente tem que recuperar áreas que estão em anexas, tal, no entorno das pisciculturas, enfim, né? Então, em virtude disso, eu já tinha um certo conhecimento em cima dessa dificuldade que é você recuperar uma área que é degradada, porque a gente sabe, né, geralmente a turma pensa o seguinte, você vai conversar com um produtor, o cara fala assim, tem que recuperar, não tem como ser diferente? Não, tem que recuperar, por quê? Porque está na beira de rio, está em beira de nascente, enfim. Então o cara já pensa, vamos plantar então castanheira, né? Vamos plantar, então, só coisa assim que ele pensa que vai dar um recurso para ele, entendeu? E ele pensa também que se ele meter lá um monte de mudas, tudo vai dar certo e daqui a um dia vai estar tudo recuperado. E a gente sabe que não é bem assim. Não sei se vocês já participaram de algum processo de recuperação de uma área degradada, né? Mas, cara, quando se tenta fazer, né, sem ter o mínimo de direcionamento técnico com relação a essa recuperação, dificilmente isso dá certo, entendeu? Por quê? Porque você tem todo um processo, né? Quando você vê ecologia, que você começa a entender como é que o processo acontece, vocês já devem ter visto isso, que vocês estão no curso técnico, a gente tem toda uma sequência. Primeiro tem aquelas plantas que vêm para colonizar um ambiente que normalmente não tem a matéria orgânica em quantidade, que são as plantas pioneiras, né? Aí nem vou citar que você tem vários segmentos dentro das pioneiras. Pioneiras 1, pioneira 2, pioneira 3, e aí depois a secundária 1, secundária 2, secundária 3, enfim, né? Você tem todo um processo para você passar para poder chegar na recuperação de uma área como um todo, né? E normalmente o que a gente vê, né, é o quê? É a tentativa de recuperar logo lá tal com espécies que são pioneiras, né? Então, o grande tchan da questão que a gente vê nessa agricultura sintrópica, primeiro é o seguinte, possibilitar que ocorra essa recuperação, né, de áreas que devem ser recuperadas, né, e ao mesmo tempo que traga um recurso. Afinal, a gente tem uma legislação que possibilita, na atualidade, que áreas que devem ser recuperadas, que são áreas de preservação, possam ser ali dentro cultivadas durante um determinado período de tempo, com espécies que tragam algum recurso financeiro, que tragam algum retorno para aquele produtor, entendeu? Então, ele acaba se mostrando como uma grande fatia, ou atendendo uma grande fatia que nós precisamos, né, de chegar, digamos assim. Por quê? Porque a maioria dos lugares que eu vejo, principalmente na região noroeste do Mato Grosso, a região norte do Mato Grosso também é muito parecida, que quando vieram para cá aquelas populações lá do sul, do sudeste, daí por diante, eles vieram com o intuito de fazer o quê? De fazer uma agricultura igual era a agricultura lá do sul, lá do sudeste, ou seja, tirar tudo, plantar café, enfim, né? Totalmente errado com relação daquela forma como que deve ser trabalhado dentro da Amazônia, né? Então eles degradaram as áreas e hoje a gente tem que recuperar aquelas áreas que são degradadas, né? Eu quando eu falo sobre isso com o Josemiro, eu sempre cito uma propriedade que a gente tinha, né, que inicialmente a gente fez o quê? Derrubou tudo, cara. Era 5 rios que tinham dentro, né? Dentro de uma propriedade de 10 alqueires. 5 rios, imagina. Nós chegamos derrubando tudo, não sobrou um pau em pé. Correto? Aí depois, quando eu fui estudando, que eu fui aprendendo que aquilo era errado, que era diferente da forma com que a gente fazia lá no Paraná, o que a gente fez? Eu fui recuperando tudo, recuperei toda essa propriedade e tal, né? Essa parte que estava no entorno dos riachos. E aí depois o que acontece? Quando a gente vendeu a propriedade, que a gente foi para a cidade, a propriedade tinha virado uma propriedade modelo, para você ter ideia, né? Um modelo de produção bem interessante, bem diversificada, né? A gente tinha agricultura, tinha café, tinha cacau, tinha guaraná, entendeu? Tinha piscicultura, tinha gado, todo piqueteado, enfim. Quando a gente vendeu, a primeira coisa que o produtor, né, o fazendeiro que comprou fez foi derrubar aquilo tudo. 3 anos depois, né? Ele foi autuado, teve que recuperar toda aquela área que ele tinha degradado novamente, que eu já tinha recuperado, enfim, né? Então, a gente vê que tem, às vezes, falta desse direcionamento. Agora, mais do que isso, que eu vejo essa agricultura sintrópica como sendo um modelo ainda de produção dentro da Amazônia de uma maneira que seja uma produção legal, uma produção sustentável. Por que eu tenho que esperar, né, a área ser degradada para que eu possa instalar um sistema produtivo dentro daquele local, certo?
Não, eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente, né, adotar uma maneira de produção dentro da Amazônia que já seja muito parecida com aquilo que a Amazônia faz. Né? O que a Amazônia faz? Ela tem um monte de estratos, um monte de espécies diferentes, cada uma com um comprimento de raiz diferente, cada uma ocupando o espaço que lhe é devido, entendeu? E maximizando ao máximo possível a de matéria dentro daquele ambiente, correto? Então, o que é a agricultura sintrópica? Essa busca de ocupar todos os nichos que tem dentro de uma determinada área para maximizar o máximo que seja o quê? Aquela produção que aquela área pode dar. Então, eu vejo hoje a agricultura sintrópica como sendo o grande tchan, ou seja, a grande ferramenta para poder trazer uma maior produção em uma determinada área, né? Copiando aquilo que a floresta está aí mostrando para nós há milhares de anos, entendeu? Né? Que já está mostrando para nós que é assim que dá certo. Né? Solo da Amazônia é um solo pobre, mas é um solo rico se ele tiver com a floresta em cima. Então, por que não você imitar uma floresta? Produz como se fosse uma floresta, entendeu? Então, escolha bem as espécies, coloque elas no lugar correto e faz aquilo que a floresta faz normalmente, sem ter estudo nenhum, simplesmente deixa acontecer. Então, galera, por hoje é só nesse vídeo. A gente só passou a primeira parte da entrevista. Vamos estar publicando a segunda e a terceira parte da entrevista logo. Se você gostou, deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, como eu já disse, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.